Se levantam as cortinas do futebol de outros tempos aqui na Rádio Colorada, a emissora oficial do Esporte Clube Internacional. Começa o programa Velhas Súmulas. As recordações sobre o tempo passado do nosso Inter. A isto se dedicam as tardes de sábado, da voz do Internacional, que é a Rádio Colorada. Aqui falamos das tardes de campeonato, das noites de Copa, através dos relatos de quem as viveu e de quem as construiu. Construiu a história da camiseta com as cores gloriosas que tanto nos importam e nos esquentam, o sangue e o coração. Para aí vai o Velhas Súmulas, as histórias do Internacional. A tarde é de aniversário de um dos jogadores mais importantes da história do Inter. Os números o colocam nesta condição. Tricampeão brasileiro com o Colorado nos gloriosos anos 1970, além de tetracampeão estadual. Nono maior artilheiro de nossa história, com 117 gols convertidos. Jair Gonçalves Prates, o Príncipe Jajá, é quem divide recordações nesta tarde de sábado, aqui na Rádio Colorada. E começamos ouvindo o que ele nos disse, e irá nos dizer ainda, sobre sua relação com o coloradismo, em entrevista recentemente concedida por telefone e que será reproduzida nesta tarde. Tem jogadores que vêm de fora e não sabem o que é essa grandeza aqui dentro. Quando um jogador veste essa camiseta, ele tem que botar a alma dele, aquela torcida maravilhosa. Quando tu entra dentro do estádio, tu sente a energia da torcida. Então você tem que se doar até a morte, se possível, e ganhar a partida para esse pessoal. Então eu considero o Internacional isso aí, cara. É alma, é dedicação, é superação, eu considero a minha casa o Esporte Clube Internacional, porque às vezes os caras falam, futebol, eu me criei aí dentro. Então, cada cantinho, cada tijolo, eu vi surgindo aí dentro do Beira-Rio, na época que a torcida levava um tijolo cada um para uma campanha que teve, eu estava nessa. Então é uma honra muito grande fazer parte dessa história do Inter. Marcar gol em final de campeonato brasileiro. Isto Jair fez, depois de ter vencido o Vasco da Gama no Rio de Janeiro por 2-0. Jair, no Beira-Rio, ampliou a vantagem colorada na final do Campeonato Brasileiro de 1979. O narrador Armindo Antônio Ranzolin, da Rádio Guaíba, relatou assim, aquele histórico gol colorado. Bola com o Bira em profundidade pro Jair, atenção, vai marcar o gol, driblou o Leão, entrou, não há goleiro, o gol vai sair, tocou, entrou, gol! Gol! Nacional, tricampeão brasileiro de futebol, não há mais ninguém que possa tirar este título. Agora é 1-0 no segundo jogo, é 3-0 na melhor de duas. O Internacional faz o seu torcedor enlouquecer no Beira-Rio. Jair, 41 minutos, 1-0. Que seja uma boa tarde a todos e a todas, é o desejo do Velhas Súmulas e da Rádio Colorada para quem nos acompanha nesta tarde de sábado, quando vamos resgatar, como sempre, momentos importantes da história do nosso Inter. Está no ar a edição de número 9 do programa Velhas Súmulas. A pandemia de Covid-19 afetou a todos e a todas. O futebol, o Inter, obviamente também sentem estas consequências do futebol paralisado desde março. Por isso, o Clube do Povo tem uma convocação aos colorados, coloradas, sócios e sócias. Quem pode, seja sócio, seja sócia
mantenha sua ajuda ao Inter para que o clube do nosso coração possa superar este momento adverso e sair o mais forte possível para quando a vida voltar a algo próximo do normal, quando os campeonatos voltarem a ser disputados, que o Colorado tenha toda a força necessária para representar bem as cores gloriosas. Mais do que nunca, o Inter precisa de ti, Colorado e Colorada. Inter, estaremos contigo. O programa desta tarde de sábado chega com produção, edição e apresentação deste que vos fala, Diego Cigales, participação de Hernani Campelo, a coordenação do Departamento de Mídia é de Valéria Pereira, a gerência do Departamento de Mídia de Amanda Munhoz, a vice-presidência de Marketing e Mídia do Internacional é de Nelson Berni Pires e a presidência institucional de Marcelo Feijó de Medeiros. O programa Velhas Súmulas conta com o apoio de Banrisul, o Banco dos Gaúchos, Unimed, cuidar de você, este é o plano. Vero, quem compara vai de Vero, a maquininha do Rio Grande. E Pompeia, patrocinador oficial das Gurias Coloradas. O programa Velhas Súmulas, nesta tarde de sábado, faz contato com um dos nomes mais pesados da história do Internacional. Jair, o príncipe Jajá, histórico atleta colorado na década de 1970, é o nosso entrevistado nessa tarde, aniversariante do dia. Então, Jair, antes de mais nada, todas as felicitações do mundo a ti, toda a saúde do mundo, que venham muitas alegrias na tua vida, tão importantes quanto a que tu nos deste como torcida colorada nos períodos em que defendeu a camisa do nosso Inter. Um prazer te receber aqui nessa tarde. E vai ser certamente também para quem nos acompanha algo bastante interessante poder viajar pela história do Inter e pela história do Jair. E uma satisfação imensa. Sempre quando eu dou uma entrevista falando sobre mim, sobre o Inter, onde eu sempre digo que o Internacional é o que me lançou para o futebol, né? E isso me dá uma grande... foi uma honra manto sagrado que é do Esporte Clube Internacional. Bonitas palavras, Jair, bonitas palavras. Como é que o amigo tem passado por esse momento, se cuidando bastante, Jair? Exatamente, eu sempre falo que o pessoal, tem muita gente que não está levando a sério isso, e é sério, porque olha quantas pessoas morreram, olha como é que está todo mundo pegando esse vírus. Então eu sempre digo para o pessoal, principalmente da nossa... Eu estou na faixa etária de risco, né? Sabe? Pela idade. E eu sempre falo para o pessoal que tem que levar a sério, sim. Lavar as mãos, usar máscara, usar gel e de preferência não sair. Porque esse vírus ele é covarde, cara. Porque a gente não enxerga ele, né? Ele pega as pessoas assim no ar aí. Então, para evitar isso, eu falo para minha família, todos, e para todo mundo, para que não saiam e tomem cuidado, porque isso aí pega e depois que pegar, tu sabe, não tem volta, né? É difícil o negócio. Sem dúvida, Jair, sem dúvida. A consciência, ela é importantíssima nesse momento. Bom, Jair, um dos motivos que a gente fez para te contatar nesse dia especial para ti, que é o dia do teu aniversário, é para relembrar a tua trajetória, como a gente sempre faz aqui nas tardes de sábado, ouvindo quem construiu a história do Inter, quem fez do Inter realmente um gigante do futebol nacional e internacional. E hoje a gente gostaria de caminhar pelas tuas lembranças, pela tua trajetória como futebolista. E antes de falarmos, obviamente, que vamos repassar detalhadamente aqueles anos 70, eu gostaria de te perguntar, e antes de entrar nessa história, o que o Jair mais sente saudade em relação aos tempos de jogador? Cara, em primeiro lugar, se eu for começar a falar detalhe por detalhe na minha carreira dentro do Esporte Clube Internacional, eu vou ficar o dia inteiro e eu não vou conseguir falar tudo. Mas, resumindo, né, eu cheguei da Colômbia, meu pai jogou no Santa Fé e no Júnior de Barranquilla, nós chegamos da Colômbia
nós viemos para Porto Alegre e eu comecei a estudar no Churchill, ali um colégio pequeno na República, e ali tinha o professor Caetano, acho que era o nome dele, e ele, como colegial, disputava atletismo, tudo, voleibol, basquetebol, voleibol, e ele me viu jogando voleibol, e ele formou uma equipe e que ganhou o campeonato da Sojipa, do União. Imagina, um colégio pequeno ganhando dos clubes grandes daqui do voleibol. O Caetano me deu essa oportunidade e aí eu comecei a jogar vôlei. Já primo, Cobrinha, jogar dentro dá coragem para ele fazer o teste. Tá, eu vou, faço o teste e depois então fica, tá, tudo bem. E fomos fazer o teste ali no campo do Nacional, ali onde é o antigo campo nacional, onde é o supermercado nacional, e o Ernesto Guedes, né? Foi aí que começou a minha carreira. Ou eu jogava voleibol ou eu jogava futebol, né? Então eu fiz esse teste. A única prioridade de não falar que eu era filho de jogador de futebol. Então nós fizemos coisa, passamos no teste, ficamos dentro do Internacional, nos infantis. Eu tinha 13, 14 anos e foi aí que começou a minha carreira dentro nos Eucaliptos, né? E como é que ocorreu a tua subida ao time de cima do Inter, Jair? Quando eu subi, o Palmeiras queria que eu fosse disputar o campeonato brasileiro com o Palmeiras, e isso já em 74, e o Internacional não me deixou ir, não. E o Minelli, que já estava dentro do plantel, já havia assumido o plantel, me lembro como se fosse hoje, ele disse: não, vocês que estão subindo, vocês vão ter que ter paciência, vocês vão ter que me mostrar por que vocês estão aqui, por que vocês estão no Esporte Clube Internacional, e vocês vão ter que mostrar por que vieram, né? E aí, passando o tempo, ele disse que iria dar um jogo para cada jogador que subiu, para mostrar o potencial do que a gente aprendeu, o que a gente era dentro do futebol. Todos já tinham havido a chance de ter jogado uma partida, e eu ainda não. Eu louco para jogar uma partida, né? Me preparando muito bem, voando todos os dias. Eu era o que puxava a fila, o Gilberto tinha, eu era o cara que ia lá na frente, azar. Então, porra, o cara levantava a perna em cima, levantava mais ainda para mostrar para o Minelli que eu estava em condições de jogar, né? Eu queria jogar. E certo dia eu parei o treinamento e todo mundo, Figueroa, todo mundo, titulares, todo, parei o treinamento e falei: bom, ô Minelli, tá, eu quero falar. É assim, ó, o senhor disse que daria uma partida para cada jogador mostrar o seu futebol. O Jorge jogou que eu quero jogar. Eu estou bem, eu sinto que eu estou bem, eu estou voando e eu quero jogar. E o Minelli chegou para mim e disse: Jair, eu sei que tu tá bem, eu sei o teu potencial, eu sei tudo de ti, só que não posso te dar essa oportunidade no campeonato porque você não foi inscrito. Hã? E aí me largou aquela ducha fria, eu falei: pá! Ai, meu Deus do céu, tá. Pô, mas não me deixaram ir jogar no Palmeiras e agora não me inscreveram. Bom, tudo bem. E aí o Internacional resolveu me emprestar para o interior. Encantado, Caxias, sei lá, acho que era Encantado. E eu era um garoto, eu era novo, cara. E eu tive essa saída. Bom, e eu não queria ir para o interior porque eu sei como é que o interior ia ser mais difícil para mim poder jogar no Inter, né? E aí eu saí com essa aí. Bom,
vocês querem me emprestar, não me deixaram ir para o Palmeiras e querem me emprestar para o Encantado. Tudo bem. Aonde se encontra, aonde estão os principais jogadores daqui do Rio Grande do Sul? E quais são os melhores jogadores do Sul? Aqui, no Inter. Então é aqui que eu vou aprender, eu vou ficar aqui. Bom, 74, para o pessoal ter uma ideia, imagina esse frio que está hoje aqui, tu ficar sentado 30, 40 minutos para entrar 10 minutos na lateral num coletivo, né? Nada a ver, né? Bom, eu entrava com a mesma vontade na lateral, só que eu pegava a bola, ia para frente, fazia gol, mostrava pro Minelli que eu estava muito bem, e o Minelli olhava, pô, né? Vou ter que dar uma chance para esse cara. Bom, eu fiquei, e aí foi aí que eu, por isso aí, um dia eu tive na minha cabeça, bom, eu vou ficar 40, 50 minutos entrando na lateral, eu vou fazer alguma coisa que me favoreça, que seria a batida a gol, né? Chutava a gol, então eu ficava praticamente 40 minutos chutando a gol, né? Porque quando ele me chamasse, no frio, eu estaria aquecido e entraria normalmente. Então o Willo, coitado do Willo, o Willo ficava lá no gol e eu batendo, pau. Foi aí que eu aprimorei o meu chute, cara. Foi aí que eu já chutava no juvenil, a trivela, né, que todo mundo sabe. É um chute que eu aprendi só com fera. Primeiro meu pai, lógico, o Laércio terceiro, que vivia quando criança na praia, me ensinando como é que pegava, bem na manha como ele era, né, ele me ensinou. E quando que ocorreu essa primeira oportunidade no time principal do Inter? A primeira oportunidade que eu tive efetivamente parece que foi um jogo em São Miguel do Oeste, parece. Foi o último jogo do ano, nós viajamos 300 horas e 5 minutos de jogo o Jorge Andrade foi expulso e o seu Schmidt me tirou. Eu falei, eu estava esperando essa oportunidade, pelo amor de Deus, e me tirou. Eu falei, pô, acabou, né? Acabou o ano, e aí o Internacional tinha uma excursão, parece, no começo do ano, não sei quando é que foi, eu acho que foi em junho, julho, não me lembro. Uma excursão à Europa. O Escurinho, o Paulo César Carpegiani estavam sem contrato, e aí eu tive a minha oportunidade. Eu fui a essa excursão. O Minelli levou o Caçapava, levou a mim e levou mais um outro jogador que eu não tomei, acho que o Beretta. Tinha uns 4 ou 5 jogadores novos que estavam das categorias de base, ele levou nessa excursão, que ajudou ao Internacional pegar toda aquela experiência, todo o conjunto, e o grupo se fortaleceu também, né? Porque nós passamos 1 mês e pico jogando, 45 dias na Europa. Então nós jogamos com todas as equipes imagináveis, né? Jogamos com o Liverpool, jogamos com vários times, né? O time do Didi também, o Didi era treinador lá na Turquia. O Didi na época falou que era para a gente ter cuidado, iam ser goleados, não sei o quê, 30, 40 minutos, estava 4-0 para o Internacional, ele foi lá no vestiário e falou, pô, moçada, calma, senão eu vou perder o meu emprego. Estava 4-0. Então, cara, e isso nos deu muita base, principalmente para os jovens que foram. Eu entrava sempre como... Eu era o Coringa, eu virei o Coringa do Minelli. Ele me botava na ponta, me botava de meia, ele me botava de centroavante, me botava de ponteiro esquerdo. E eu tinha facilidade de fazer a posição, né? Eu entrava de ponteiro, fazia jogadas pela ponta direita. Drible, linha de fundo, cruzar para o centroavante e o meia entrarem. Ponteiro esquerdo, a mesma coisa, tinha facilidade, porque eu estava com a esquerda e com a direita. Mas o cara que chuta a trivela, que eu sempre falo com o peito, com os 3 dedos, ele, a bola faz a função como se fosse ponteiro esquerdo. Se tu chuta ela de trivela, ela vai
ela vai saindo do goleiro para dentro do pênalti, no caso, né? Ela faz aquela curva. E no lado direito, normal, ela faz a mesma curva. Então, eu entrava e meu primeiro jogo foi contra o Cesena, na Itália. Eu entrei no lugar do Valdomiro. Primeira bola que eu peguei, eu dei um canudo, velho. Sem ângulo, sem nada, ela entrou, o goleiro nem viu. 1-0 pra gente. No outro dia saiu reportagem, papapau. E o chinesinho, que estava radicado na Itália, ele veio conversar comigo e me perguntou se eu gostaria de jogar na Itália. Eu falei que sim, por que não? Né? Itália, poxa, muito bom, começo de carreira, indo para a Itália eu ia ganhar um montão de grana. Mas infelizmente o Inter não me deixou ir, né? Inclusive, tudo deu já aí, os caras me matam, mano. Bom, então não foi vendido e nós continuamos na excursão, muito boa, por sinal. Cada jogo $100. Eu queria jogar todo, eu entrava $100, poxa, pra mim era muita grana, né? E eu joguei e voltamos. E nós surpreendemos o Campeonato Brasileiro 75, né? E tinha um grupo bem coeso, Paulo César Carpigiani, tinha o Escurinho, Valdomiro, Lula. Então, era um time bem forte, fora os que vinham subindo, de vez em quando entravam, né? Falcão, né? Caçapava. E aí nós tivemos, acho que Bibiano Pontes, o Figueroa, Manga. Então o time do Inter estava muito bem. Tiramos o campeonato, 75, titular de todos, porque quem tivesse mal eu entrava, cara. Tava meio pau, o Minério pegava e me botava. Vai lá de ponteiro esquerdo, vai de zagueiro, de meia, vai de centroavante, vai de ponteiro. Eu ia e fazia a função da posição. E 1976 foi especial, não, Jair? E aí fomos para 76, onde eu joguei todas as partidas, todas. Minto. A última eu não joguei, a mais fácil eu não joguei. A mais fácil, que era contra o Corinthians aqui, que era mamão com açúcar, que o Dadá falava, né? Mamão com açúcar eu não joguei. Eu falei, não acredito. Mas tudo bem, faz parte da coisa. Agora, há pouco, o Dadá me falou por que eu saí. Porque quem iria sair era o Dadá, né? Aí falou, Jair, eu ia sair, mas como eu tinha mais nome que tu, saiu tu, cara. Eu falei, tá legal. E eu fiquei fora da última partida, mas tudo bem, faz parte, e você tem que matar no peito e bola pra frente, né? Bicampeão, um ano maravilhoso também, né? E depois nós perdemos, acho que foi pro Guarani, 78, eu acho, 77, eu não me lembro, nós perdemos, e aí foi desfeito um pouco o time, né? Foi desfeito, o Caçapava foi embora, o Figueiredo foi embora, parece. Foi feito outro grupo. Aí tinha Mauro Pastor, Mauro Galvão, João Carlos, Cláudio Mineiro, o Benítez, eu, Batista, Falcão e o Mário, Valdomiro e o Bira. E aí eu já pulei, 78, não sei, a gente não conquistou, a gente perdeu pro Guarani, eu acho. Foi mais ou menos assim. 77, 78, mas nós ganhamos um campeonato desses aí, regional, né? Nós ganhamos. Não sei qual é o Gauchão. 78, que era o mais importante na época. Por que era mais importante? A gente não dava tanta importância para Libertadores. Então era Gauchão, Brasileiro, o que viesse era lucro. A gente não dava muita importância para Libertadores, né? Que é o contrário. Lá na América toda, todo mundo dava importância para Libertadores, que é o que abre o leque para o mundo inteiro, né? Mas a gente não dava, então vinha o que na Libertadores a gente entrava assim como se vamos disputar, e se disputar, disputou, e se ganhar, ganhou, mas não era tão importante. Então nós fomos para
para 79, perdemos o Campeonato Gaúcho. Um domingo, nós inventaram de ir de aviãozinho, né? 3 em cada teco-teco aqueles, para São Borja, e que era muito longe e os caras não queriam ir para não desgastar a equipe. E aí, cara, nós no domingo caiu um temporal, vento, tipo aquele vento, chuva, não dava para enxergar um palmo. E aí vamos perder por VO, não vamos, e os aviãozinhos subiram na marra. Imagina um papel no vento. É mais ou menos o que eu sentia, cara. O avião ia para tudo que é lado, parecia que ia cair. Nós chegamos em São Borja, pô, o bacharel, o falecido Wagner, chegou a ficar branco, velho. Nunca vi aquilo. Ficou branco, desceu do avião, não conseguia nem respirar. Todo mundo mal. Fomos pro hotel, dormimos, chegamos na hora do jogo, cara. Ninguém conseguia correr, ninguém. Deu um pavor no pessoal, porque dava a impressão que a gente ia cair, cara. Ia morrer naqueles aviãozinhos pequenininhos, foram 4 ou 5, sei lá quantos. Ah, meu Deus do céu, nem gosto de me lembrar. E aí nós perdemos o campeonato aí. O São Borja parece que ganhou de 1-0, ou empatou, acho que ganhou de 1-0 ou 2-1, não me lembro. Sei que nós perdemos o campeonato em São Borja pro Grêmio. Perdemos o São Borja e o Grêmio saiu campeão. E aí, em 79, o Internacional formou esse grupo aí, e um grupo forte, trouxe o Enio Andrade, o Gilberto Tinho acho que já estava, e o Enio Andrade tinha uma filosofia de trabalho bem simples, mas muito forte, e ele fazia um esquema muito bom, fez o quadrado, né? O Mário, eu e o Falcão e o Batista, e nós surpreendemos de novo, né? Um time que é o time que não perdeu, né? É o time de 79 que não perdeu. Todo mundo pergunta, mas vocês programaram? Não, a gente não programou, a gente programou de sair campeão, mas não assim de não perder. Foram surgindo as vitórias e a gente foi ganhando, a gente só foi ver em um invicto no final. Vocês saíram campeões invicto, que havia, parece 94 equipes, que é muito, né? É todo o Brasil inteiro. Mas era pro Zona, mas tinha 94 equipes disputando o Campeonato Brasileiro. E graças a Deus nós saímos campeões brasileiros, invictos, que até hoje são 41 anos, eu acho, que o Internacional não tira um campeonato brasileiro, que nós estamos torcendo que já está na hora do Inter ganhar um campeonato, né? Porque é muito tempo sem ganhar um brasileiro. Espero que esse ano eles consigam. É difícil, mas não é impossível. Mas sempre quando dá esse lance aí, a gente é lembrado. E aí eu fico satisfeito também, né? Porque 40 anos invicto não é para qualquer um, porque dificilmente uma equipe, a gente diz dessa água não beberei, mas dificilmente uma equipe vai invicta, né? Vai ganhar um campeonato como esse, maravilhoso, que até hoje a gente se recorda, né? Uma pergunta bem objetiva, Jair. O que significava para ti representar a camisa do Inter como jogador dentro de campo? Tem jogadores que vêm de fora e não sabem o que é essa grandeza aqui dentro. Quando um jogador veste essa camiseta, ele tem que botar a alma dele. Aquela torcida maravilhosa, quando tu entra dentro do estádio, tu sente a energia da torcida. Então você tem que se doar até a morte, se possível, e ganhar a partida para esse pessoal. Então eu considero o Internacional isso aí, cara. É alma, é dedicação, é superação, eu considero a minha casa o Esporte Clube Internacional, porque às vezes os caras falam, futebol, eu me criei aí dentro. Então, cada cantinho, cada tijolo, eu vi surgindo aí dentro do Beira-Rio, na época que a torcida levava um tijolo cada um para uma campanha que teve, eu estava nessa. Então é uma honra muito grande fazer parte dessa história do Inter. E há pouco tempo eu estou como um goleador
acho que o 9º goleador da história do clube. Entre os 10 goleadores da história do Esporte Clube Internacional, que muito me honra, né? Eu fiquei sabendo há pouco. Eu nem sabia. E tu vê, eu era um meia-direita e está fazendo parte de goleadores do clube. Para mim foi muito importante. Massageei o ego da pessoa, lógico, pelo trabalho que ela teve. E eu acho que foi um trabalho bem árduo e bem feito. E depois, com certeza, de tudo isso aí, eu fui para o Cruzeiro e depois eu fui trocado com o Rubem Paz. Quando eu voltei, eu não queria ir para o Penharol, isso é verdade. Eu não queria ir para o futebol falido. 16 anos sem ganhar um título. Havia perdido a classificação para a Copa do Mundo, é a mesma coisa que o Brasil fica fora. E a minha esposa me convenceu que eu estava indo para um futebol, para um futebol novo, né? Para um país novo, um futebol diferente, e outra escola, agora me vem, outra escola, e que eu deveria ir. E o Washington Cataldi, o falecido nosso presidente Washington Cataldi, e o Ranfiger me convenceram de eu ir jogar no Penharol e me mostraram quem era o Penharol, né? O que era o clube, por que o clube estava me contratando, né? E me convenceram e eu fui. E você sabe como nós somos guerreiros. Eu falei, bom, eu vou para tudo isso aí e eu vou vencer de novo. Não sei por que, cara, foi o melhor ano da minha vida no futebol. Nós ganhamos 5 títulos: Copa de Ouro, Liguilla, Uruguaio, Libertadores e campeão. E aí o mundo ficou me conhecendo realmente. Eu fui considerado o 11º do mundo, ou 12º, agora me lembro, 12º do mundo. E isso é muita honra, cara. É o mundo inteiro, eu conquistei o mundo inteiro. Quer dizer, o grupo do Penharol me abraçou como se fosse um filho, porque às vezes vem um jogador de fora. Como é difícil um jogador estrangeiro se adaptar àquela vida, é diferente, comida, povo, é tudo diferente. E eles me abraçaram, me deram oportunidade de eu exercer meu futebol. Me deram moral, me abraçaram, e até hoje a gente faz churrasco, se abraçamos, confraternizamos o campeonato, tanto a Libertadores como o Mundial. E isso me honra muito. Essa aí foi a história do Príncipe Jajá. Lógico que tem outras aqui, mas se eu for falar, eu vou ficar mais tempo falando com vocês. Aí a gente vai ter que fazer, Jair, uma série de programas para abordar detalhadamente a tua história. Mas foi um relato lindíssimo teu, passaste a limpo muitos momentos da tua carreira. Eu queria entrar em algumas perguntinhas mais curtas, até para pegar uns depoimentos teus sobre algumas das situações. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, ela é bem genérica, ele envolve aqueles 3 times campeões brasileiros, 75, 76 e 79. Por que, Jair, que o Inter conseguiu vencer 3 campeonatos nacionais num curto de tempo? É fácil, cara. É simples e fácil. Em primeiro lugar, tem que ter um grupo. Não adianta tu ter um time. Tu tem que ter um grupo. Por quê? E o grupo, eu não digo de 20, e sim de 30 pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, de vencer, de torcer, de lutar, de treinar e de querer vencer. Esse é o problema do futebol. Não adianta só um time, só 15, ou só 10, ou 2. Para te vencer tem que ter um grupo, porque o grupo, estando unido, o pensamento só vai ter coisas positivas. E você sabe que na vida, se você botar o teu pensamento negativo, só vai ter coisas negativas. Então você tem que ter num grupo um só pensamento. União, vencer e vencer. Dedicação total
porque eles estão ali, que são jogadores de futebol, que vão jogar futebol e vão ter que se dedicar um ano inteiro para isso. E se um grupo tiver, não precisa ser um grupo bom, viu? Ruim ou bom, sei lá, não sei, ótimo, tipo o Flamengo aí que tá, mas o Peñarol não tinha um time excelente, ele tinha um time bom. O time do Flamengo era melhor que a gente foi lá e vencemos. Então o pensamento e a vontade de querer vencer o mesmo objetivo dentro de um grupo, dentro do vestiário, dentro de um clube, isso é importantíssimo para que um grupo vença. E é isso aí. Às vezes nem sempre o melhor ganha, né, cara? Às vezes aquele que é menos tem o pensamento positivo, a vontade melhor e vence. E isso aí, o Internacional tem que querer ganhar o Campeonato Brasileiro, não só querer, mas também o poder, fazer que esse poder conclua, né? Se quer dizer, vencer, como vencer? União, garra, dedicação, alma e perseverança no objetivo e coração a esse Esporte Clube Internacional, amor à camiseta, amor à sua torcida, amor a esse clube que merece tudo isso que ele está aí, tudo que eles estão vendo, que o estádio, a torcida, toda essa movimentação toda aí existe porque houve outras épocas que lutaram pelo mesmo objetivo, a história do Inter, que chegou, tanto é que somos campeões do mundo, mas lá atrás teve gente lutando para chegar. Então, quando o Inter saiu campeão do mundo, não foi só aquela época. Lá do rolo com pessoa até agora. Então, quando saiu campeões do mundo e campeões da história do Inter, em Libertadores, tiveram outras etapas lutando para esse objetivo. E que chegou ao auge do futebol mundial. O Internacional é reconhecido campeão mundial. E isso, para ter isso aí, tem que ter alma e garra e vontade de ganhar dentro de campo. Sem dúvida, Jair. Um bonito depoimento, inclusive, da tua parte, né, em relação a tudo isso, e vindo de alguém que tão bem representou a nossa camisa, se criou aqui dentro, enfim, subiu ao topo do futebol nacional 3 vezes. O depoimento é certamente de alguém de propriedade para falar sobre isso. Bom, o time de 75 tu mais acompanhasse, digamos assim, do que tivesse uma participação efetiva, até porque ele estava se integrando ao time de cima. Mas, especialmente 76, 79 e até comparando com 75, havia diferenças muito claras no jogo coletivo do Inter? E no teu entendimento, qual que era o melhor desses? Caraca, os dois times são bons, né? Tu me deixou sem... Mas assim, são épocas diferentes, mas se tu notar o meio de campo de 75, além do que eram 3 só para jogar, eram 3, né? Era um 4-3-3, jogava o volante, jogava o meio esquerdo e o meio direito, o articulador. Em 75, haviam 10 jogadores para 3 posições. Né? E que por causa disso, né? De ter 10 jogadores e 3 jogadores só poderiam jogar 3, então não tinha um desconforto aquele que dá de vez em quando aí. O cara nunca poderia, no caso, se machucar, no caso, ou uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, na unha, o cara ficava, depois para te voltar, tu demorava 3 meses para voltar. Então, quer dizer, os caras se cuidavam muito e era uma guerra boa, né? Todo mundo treinava, todo mundo estava na ponta do casco para que quando tivesse a oportunidade ia fazer a mesma coisa que o outro estava fazendo. 75. 76 ficou praticamente a base. No caso, só saiu o Caçapava, né? Do meio ali. Aí ficou Batista, Falcão, eu e aí o Mário. E o Enio Andrade teve ele fez o quadrado.
botou o Mário de meio de campo. Era um ponteiro falso, né? Mas era um quadrado, ficava 4-2, quer dizer, eu articulava pelo lado direito e o Mário pelo lado esquerdo. Então ficou fácil, né? E esse pessoal, tipo, o meio de campo vinha jogando desde os infantis, desde o juvenil. Então um já conhecia o outro, não precisava nem olhar. Tu já sabia que se olhasse lá para o lado esquerdo, alguém estava entrando lá pelo meio, disfarçado, bem camuflado, e entrava ali no meio, a gente lançava a bola, era gol. Então, puxa vida, eu fui goleador várias vezes desse time, devido a isso, né? Porque o articulador, que eu digo, é difícil. Se tu for notar agora, são poucos articuladores que tem no futebol brasileiro. O articulador, para mim, ele tem que articular quem entra pela ponta direita, né? Que seria o ala. Ele tem que articular o seu 9, que é o centroavante. Ele tem que articular o lateral esquerdo, que seria o ponteiro esquerdo. Ele tem que articular o seu meia esquerda e ter a carta na manga. A carta na manga é o seguinte, tá todo mundo marcado. A carta na manga é aquela jogadinha, faz o drible e o chute. O chute de longe, com certeza. Quanto mais longe, mais ângulo você tem. Quanto mais perto, menos ângulo você tem. Isso aí é básico. E você tem que chutar e tem que treinar, lógico, para te acertar. E tu dá onde o goleiro não tá, que é do outro lado. E é gol sempre, cara. É gol sempre. É fácil. Parece difícil, mas é fácil. É só praticar repetições. Que você pega aquela manha, né? No chute, na respiração, no corpo. Você, de tanto praticar, você chega no dia do jogo, você vai fazer o que você sabe fazer durante os treinamentos. Então está faltando isso no futebol. Eu acho que se eu estivesse jogando atualmente, eu ia ganhar legal, cara. Porque bater falta e chutar de longe era o meu ídolo. Então, cara, eu acredito que um cara, eu de 75 tinha o Carpe Diem, que era 12, né? O resto é a mesma coisa, Valdomiro, ou Claudio Miro e Lula, ou seja, ou Bicudo, tinha o Escurinho, né? Tinha outro jogador, tinha o Tadeu, meu Deus, tinha tantos jogadores que eu vou esquecer aqui, e que fazia, era muita gente boa, né? Muita gente boa. Mas o barato todo de 75 é que a excursão deu o conjunto necessário para o Inter. Incrível que pareça, nós ficamos 45 dias juntos. Isso deu o conjunto, né? Lógico. E o grupo se uniu mais ainda. O grupo tem que estar unido. Eu sempre falo, o grupo do Inter era unido. Era unido, não tinha nada. Cada um que entrava em campo tinha que dar a alma lá dentro. E quando um errava, o outro gritava. Quando o Figueiredo errava, a gente gritava. Quando a gente errava, ele arrebentava com a gente. Mas aí o objetivo era vencer. Então não tinha grandão. O Figueiredo já aí estava começando. Às vezes o gringo errava, a gente xingava ele. Gringo, que isso? Mas também quando a gente errava, ele metia a mão também. Mas assim, no final todo mundo se abraçava, porque o objetivo era vencer, ganhar as partidas e todo mundo ir pro abraço. Isso é o mais lindo. E 79, você fez uma pergunta meio difícil para mim, mas eu digo que os dois com características quase iguais, quase. A de 79 a mecânica andava mais, eu acho. Andou mais. Tanto é que nós ganhamos invicto, né? Dúvida. Bom, Jair, te prometo que é a penúltima. Me diz uma coisa, tu citaste já muita gente boa que jogava naquela época, mas eu queria falar de algumas associações particulares. Da época de Inter, com quem que o Jair gostava mais de fazer parceria, tabela, combinação de jogada? Com quem tu te sentia mais à vontade para jogar, que o teu estilo de jogo acabava se encaixando mais com esse jogador? Aí é que tá. O que entrasse ia entrar bem. Não pode existir isso aí no jogador, principalmente no articulador. Aquele ali é meu amigo, eu vou lançar lá bem.
aquele ali não é meu amigo, eu não vou lançar bem. Aí o jogador que entrar com esse pensamento não ganha. Eu te digo, eu assino embaixo agora para ti e digo, não vai dar certo. Porque, como eu te disse, tem que estar unido, com o mesmo pensamento, a mesma sintonia, focados, e que entrar vai ser uma peça. Aquela peça vai ter que fazer o que nós treinamos. O que nós treinamos? Bola para o Jair, bola para quem? Para o Valdomiro. Linha de fundo, lança para o Valdomiro. Jair, Claudiomiro, Bicudo. E aí vai indo. Birabu, o Bill. E outros centroavantes que passaram ali, poxa, Luizinho. Então, quer dizer, eu não posso pensar no amigo. Eu tenho que pensar no grupo e no time. O jogador que estiver fazendo a função e o que o treinador pedir, eu vou ter que fazer. Então, se eu tiver esse pensamento, qual o que eu gostava, o que eu fazia acontecer, não existe. Pelo menos para mim. Existe sim o que nós treinamos, o que nós combinamos. E se tu combina, se tu treina e combina, não importa o nome, é a pessoa, é a posição, é aquele cara que vai fazer aquela jogada que nós combinamos. E se tu fizer a jogada, o que vai acontecer? Gol. E fazendo gol, o que acontece? Vitórias. Então, isso aí, é mais ou menos por aí, cara. O Jair, entrando no Beira-Rio antigo para um jogo decisivo, com as arquibancadas cheias de gente, um clima certamente que era muito bonito e que se sentia muito. Qual imagem tu guardas de um momento assim e quais sentimentos te geravam em um momento assim, que certamente se repetiram muitas vezes naquele teu período como jogador do Inter? Fácil. Eu sinto e sentia... Eu sentia quando eu entrava em campo, quando eu entrava ali na escada ali, que eu escutava o barulho, eu já modificava. Incrível. Podia ser qualquer jogo. Eu ficava grande, eu me sentia muito bem, porque você sente a energia da torcida, queira ou não queira. O jogador que disser que não sente é mentira. Tu sente sim aquela energia boa da torcida vibrando, chamando teu nome, chamando o time. E quando eu entrava dentro de campo, eu me sentia muito à vontade. É como eu te disse, é a minha casa. E estando dentro da minha casa, quem tem que mandar na casa é o patrão, é o dono, éramos nós que entrávamos em campo. E hoje, eu entro, eu sinto a mesma coisa. Às vezes eu deixo de ver o jogo para ver a torcida. É impressionante, a nossa torcida é maravilhosa, é uma energia, aquela energia quântica, vamos dizer assim, que ela vai penetrando para quem merece e quem quer também, né? Tem isso. É uma energia que inexplicável, tem explicação. Acho que só a pessoa que passou por lá para sentir ela, que arrepia dos pés à cabeça, mas com tudo isso aí, você tem que ter o discernimento que você está entrando. Tu não pode entrar na pilha da torcida também, porque senão tu não joga. Você tem que ter frio. Na hora você sente a energia, porque aquilo ali vai te incentivar a fazer muito mais do que você está preparado para fazer. Até coisas, muito mais coisas do que você se preparou, psicologicamente, mentalmente, tudo, né? E isso aí, você tem que ter a separação, você tem que ser frio. Aquela torcida maravilhosa é até antes de começar o jogo. Depois ali você vai ser um profissional, você vai ser aquele cara que tem que matar o outro, matar num bom sentido, passar por cima. Como? Jogando bola, a arte que eu digo que todo homem gosta ou gostaria de ser jogador de futebol. É uma arte difícil de ser praticada, mas a 99,99999 dos homens queriam ser jogador de futebol, porque é uma profissão linda, maravilhosa, e que alguns, eu tive o privilégio de ter vindo, Deus me deu esse dom, de ter vindo para alegrar essa galera imensa torcida, alegrar essa
essa nação linda e maravilhosa de alegrar. Eu tive esse privilégio. Hoje, às vezes, eu fico parado e agradeço a Deus por ter fazer isso. Muito bom, cara. Lindíssimo relato, Jair. Jair, eu te agradeço muitíssimo por ter nos atendido, ter disponibilizado mais de 1 hora para conversar com a gente. E eu queria agora mesmo, para fechar a entrevista, um depoimento teu. Quem foi o Jair jogador de futebol? Jair, jogador de futebol. Simplificando. Um cara que queria vencer na vida. Lutei muito, mas muito. Vocês não imaginam o que eu lutei. Lógico, para mim ser um grande jogador de futebol. Não sei se eu conquistei todo mundo, mas eu tive a oportunidade de fazer essa arte, como eu falei antes, de alegrar o pessoal. Lutei muito. Eu queria ser. Eu não queria grana, cara. Eu queria ser. E quando eu comecei, eu fiz uma promessa, né, comigo e Deus, que eu gostaria de ser jogador de futebol, mas não só um jogador de futebol. Eu gostaria de ser o jogador de futebol completo, perfeito. Não foi tão perfeito, mas eu conquistei. Eu consegui fazer tudo que um jogador de futebol pretendia ou pretende fazer. O jogador de futebol tem que saber cabecear, o jogador de futebol tem que saber fazer lançamento, cruzar, chutar e ser goleador. Mental, sério, firme. E eu botei isso na minha cabeça e eu acho que eu consegui, graças a Deus eu consegui. Logicamente que eu não consegui ser rico, porque na época não tinha tanta grana. Gostaria de estar jogando agora. Com certeza, imagina, cada chute, um gol. Eu ia ganhar muita grana, cara. Mas, falando sério, o Jair, ele conquistou ele mesmo. Agora eu posso falar isso. Por ter sido um ser humano bom. Eu nunca me julguei, eu nunca julguei ninguém. Eu só queria vencer. E, honestamente, eu lutei muito jogando bola, né? Cada dia eu sabia que eu tinha que mostrar para mim e para as pessoas que estavam esperando alguma coisa de mim. E eu acho que eu consegui. Eu tenho minha consciência limpa, nunca puxei ninguém, nunca puxei tapete de ninguém, pelo contrário, eu ajudei muita gente e com essa conquista, com essa vontade de vencer, eu venci, cara, né? Eu só não consegui uma Copa do Mundo que estava no meu planejamento. Esse planejamento eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos, que eu queria conhecer o mundo inteiro. Como eu vou conhecer o mundo inteiro? Como? Sem grana. Eu falei, o futebol vai me dar isso. Mas o futebol me deu porque eu dei o retorno para ele também, né? Então eu conheci o mundo inteiro jogando bola, fazendo o que eu gostava mais, que era jogar bola, né? E eu conquistei o mundo assim. Então é um cara que batalhou muito. E isso aí, cara, eu sei o que eu lutei e o que eu passei. E eu acho que eu matava um leão por dia, cara, para me conquistar tudo isso aí. Mas, graças a Deus, eu não consegui uma Copa do Mundo, né? 78, 82, 86, eu não consegui. 82 eu pensei que eu ia pelo menos ser lembrado, eu acho. Eu teria que ser porque eu saí campeão do mundo, né? Mas nem isso foi. Mas eu sempre falo, poxa, é muito egoísmo meu ganhar tudo, né? Não dá, né? Tem que dar chance para os outros também. Eu
uma bela carreira como atleta, como jogador de futebol. E tanto é que eu tenho uma história reconhecida mundialmente. Para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Jair, te agradeço muitíssimo pela entrevista, te agradeço muitíssimo mesmo por dividir essas lembranças conosco. Como eu sempre gosto de fazer aqui quando conversamos com algum ex-jogador, algum ex-profissional do Inter, muito obrigado por tudo que fizeste pela camisa do Inter, e esse tudo foi muitíssimo, nos ajudaste a colocar o Inter no ponto mais alto do futebol nacional em 3 ocasiões. Te agradeço muitíssimo pela entrevista, até uma próxima, se cuide nesse momento complicado, porque certamente quando tudo isso passar, a gente volta a se encontrar lá pelo Beira-Rio. Se cuidem bastante, porque esse vírus não é fácil, cara. Vamos nos cuidar, vai passar isso aí, se Deus quiser. As pessoas que estão muito em casa, presas, mas isso aí vai passar e nós vamos voltar ao que era antes, com certeza. Um abração. Programa Velhas Súmulas, na tarde deste sábado, no espaço dedicado a textos e a literatura, faz a leitura do texto Tardes Vazias, uma história sobre os ritos futebolísticos pré-pandemia, escrito pelo jornalista Douglas Seconello e publicado no portal Globoesporte.com no blog Meia Encarnada. Foi um texto publicado no início deste mês, que traz um relato bem bonito e reflete certamente muitos dos nossos costumes nesses tempos de pandemia. Com cuidado, Anselmo levanta-se do vaso. Gosta de ler alguma coisa quando está no banheiro pela manhã, aquele momento de se situar antes de que o dia se apresente, mas cancelou o jornal quando tudo isso começou. Não faz mal, afinal não há mais a cotação dos jogos nem os resultados que o faziam viajar pelo mundo. Só percebeu que o faziam viajar pelo mundo depois que desapareceram. Anda lendo revistas antigas, de um tempo em que as celebridades eram fotografadas no calçadão, havia futebol e também programas de auditório. Anselmo levanta-se com cuidado porque os parafusos estão frouxos e o vaso cambaleia. As costas não permitem que se aventure em uma tentativa de conserto e faz meses que ninguém entra em casa. Uns vizinhos trazem compras, são prestativos, de vez em quando o filho deixa algumas coisas, sem avançar além do tapete da entrada. Não tem cabimento correr o risco de morrer para que alguém aperte esses parafusos. E por isso, a cada manhã, Anselmo levanta-se com prudência do vaso, que cambaleia. De frente para a mulher na mesa de café, Anselmo olha o pacote de pão com curiosidade. A tinta da embalagem está um pouco apagada devido ao álcool. O pão parece um pouco triste também, pois não dá para dizer que é novo. É um pão cansado de guerra, que cumpre sua função. Não chegam a estar paranoicos, mas têm tomado todas as precauções. Ambos são do grupo de risco, velhice, cardiopatia, coisas que ainda estão escondidas. Convivem bem, Anselmo e a esposa, pois os anos de aposentadoria os fizeram aprimorar a capacidade de compreensão mútua. Não que vivam distantes, bem pelo contrário, mas cada um tem também seus interesses, universos bastante restritos, que no fim das contas entram em harmonia, ainda que Anselmo às vezes seja flagrado resmungando pela casa. Depois de meia xícara de café e uma fatia de pão triste, Anselmo vai até a janela para regar as violetas, que estão desde sempre em quarentena. Mais finge do que rega, como se fosse uma atitude ilícita. Quer dar uma olhada na rua, onde um punhado de gatos pingados anda a esmo. Aos que trabalham e aos que inventam desculpas para pegar um sol nas canelas. Pelo menos não tem o cachorro, pensa Anselmo com alívio. O injusto nisso tudo, que beira a deslealdade, é que parece que o mundo inteiro está trancado em casa. Mas Anselmo não precisaria do mundo inteiro. Há tempos não precisa. O que lhe tomaram é a meia dúzia de quadras onde sua vida se desenrola, aquele pequeno circuito de poucas ruas desinteressantes em que pisa diariamente. Da janela enxerga a esquina do Trapiche, o bar que funciona como o modesto epicentro social desse recorte urbano. Mais por conveniência do que por opção, é verdade.
Continua fechado, às vezes está com a porta de zinco entreaberta, como se alguém fosse saindo. Sem as mesas, a calçada parece enorme. E a ausência dos cartazes e penduricalhos nas paredes externas deixa a construção com um ar fantasmagórico, como as casas de praia quando estão para alugar. Não se lembra do último dia em que havia deixado de ir ao Trapiche, antes disso tudo começar. Que fosse para um café requentado, um pastel clandestino no meio da tarde ou apenas para escorar o braço no balcão e trocar 2 palavras com o Joca, o proprietário, português do Alentejo, que tem ao lado da caixa registradora uma foto autografada de Eusébio, talvez mais valiosa do que o próprio bar. As passadas esporádicas não se referem aos domingos de futebol, quando a jornada se arrastava por horas, praticamente o dia inteiro. A mulher já não se alterava com a ausência, nem insistia mais para que ele anotasse o endereço num papel e guardasse no bolso, pois sabia exatamente onde Anselmo estaria. A mesma cadeira habitual, assentada numa diagonal da televisão. Se olhasse pela janela, ela certamente enxergaria sua cabeça quase completamente calva e a fumaça de um ocasional cigarro, capricho dominical que ambos fingiam ignorar. A função começa com o jogo das 4, quando todos os clientes ainda estão animados e então as partidas se sucedem. Terra de nenhum clube em específico, o Trapiche serve de palco para emoções contrastantes. E quando o cansaço já se faz notar, depois de um eventual confronto entre Chapecoense e Goiás, por exemplo, já na noite escura, os mais resistentes ainda pedem ao Joca, olhando por cima de um complexo mosaico de garrafas sobre a mesa, para mudar de canal, pois logo vão passar todos os gols da rodada. Há 3 meses, Anselmo desafiava sua cadeira de pernas finas com um sacalão a cada lance dramático, mesmo que não fosse do seu time. Galopava sobre a claudicante armação de madeira, passava a mão pela lateral da cabeça para acalmar os fios mais rebeldes, acendia um cigarro de maneira impulsiva. Hoje precisa levantar-se cuidadosamente do vaso, que cambaleia. Não pode correr o risco de morrer para que alguém aperte esses parafusos. O mais difícil para Anselmo é admitir a incerteza. Ninguém sabe como o diabo do vírus funciona direito. A cada dia falam uma coisa nova. Não vem nas embalagens do supermercado, mas limpe tudo muito bem com sabão ou álcool. Não existe evidência de que seja transmitido pela carne. No entanto, é melhor cozinhar bem cozidinho. Por via das dúvidas, Anselmo resistiu quando o Trapiche voltou a abrir as portas por um par de dias. Foi bastante fácil, na verdade. Os poucos clientes que apareceram e as mesas, separadas por longos metros, dissiparam a atmosfera de redenção suburbana a cada domingo de futebol. E nem futebol direito havia na TV. Quando a pandemia chegou, tirou de Anselmo toda a sua vivência futebolística, que se resumia ao bar do Joca e aos placares do jornal, que o faziam andar pelo mundo sem saber. Há muito tempo não vai no estádio. Diz que ficou caro, que anda perigoso. Mas sabe que a resposta é outra. É grupo de risco também para a arquibancada. São 3 pontes de Safena, a última por culpa daquela cavadinha do louco Abreu. Conforme a bola fazia a parábola, o peito sufocava, o rosto se contorcia e a mão apertava o ombro do neto, a ponto de doer. Sentado no Trapiche, diante do mosaico de cervejas, acendendo cigarros sem se dar conta, Anselmo acredita que não corre esse risco. Já se passaram mais de 100 dias e Anselmo impressionou-se com a sua desenvoltura dentro de casa. Come uma fatia do pão triste no café da manhã, assiste televisão, escolhe algum livro na estante, finge que rega as violetas, mas tem visto nos telejornais que o mundo não vai voltar ao normal. Pelo menos não tão cedo. E isso significa que também o Trapiche não vai voltar ao normal. Pelo menos não tão cedo. Não vai ser apenas pela coisa do vírus. Não é fácil reconstruir o que acontece num bar em domingo de futebol. Não depende de vontade, de exposição ou de colocar as cadeiras na posição exata. A coisa precisa acontecer naturalmente. E isso o mundo vai demorar a nos permitir. Por um momento, Anselmo imagina os clientes sentados no Trapiche, todos de máscara. Atrás do balcão, também de máscara, Joca passa álcool gel nas mãos, ao lado da foto de Eusébio. Melhor dormir para não pensar. Com cuidado, Anselmo levanta-se do vaso, que cambaleia.
Antes de abrir a porta, se detém no espelho. Está um pouco cansado, faz tempo que não é o mesmo. Mas faz uns 50 anos que o Botafogo também não é o mesmo. E continua por aí. Talvez nada volte ao normal. Anselmo vai até o quartinho e busca a caixa de ferramentas. Em algum momento, alguém vai ter que apertar esses parafusos. Bonito texto do Douglas Seconello, jornalista que fez essa publicação no blog Meia Encarnada, do portal Globoesporte.com. E aqui no Velhas Súmulas desta tarde nós dividimos essa bonita leitura. O programa Velhas Súmulas, na tarde deste sábado, faz o contato de sempre com o jornalista da Rádio Colorado, Hernani Campelo, memória privilegiada sobre a história do nosso Internacional, para passarmos a limpo e comentarmos os fatos que nesta semana, fatos da história do Inter, que completaram aniversário. Antes de mais nada, Hernani, muito boa tarde, um prazer sempre te escutar por aqui. Queria saber como é que o amigo tem passado por esses dias, você cuidando, Hernani? Dias frios, dias chuvosos, dias úmidos, dias de isolamento social, vamos resistindo bravamente, aguardando ansiosamente a retomada do futebol para o Esporte Clube Internacional. Vamos bem, enquanto isso, mais tempo dedicado à memória gloriosa do Esporte Clube Internacional, o que também é muito bom. Sem dúvida nenhuma. E bom, Hernani, nós começamos abrindo a lista de fatos dessa tarde, falando de um dos dirigentes mais importantes da história do Inter, porque no 5 de julho completaria, se estivesse vivo, 85 anos de vida, o senhor Ibsen Pinheiro, um dos nomes mais importantes em termos do corpo diretivo de toda a história do Inter. É verdade, e dirigente num período fundamental para a pujança que alcançou o Internacional nos tempos de hoje. Estou me referindo àquela virada dos anos 60 para os anos 70, em que o Internacional amargou derrotas sucessivas no Campeonato Estadual nos anos 60, enquanto construiu o estádio Beira-Rio. E também, enquanto construía o estádio Beira-Rio, construía uma filosofia de futebol, uma filosofia de time, muito baseada em ideias de futebol de dirigentes colorados, que depois foram conhecidos pelo nome de Os Mandarins, um grupo político de dirigentes que pensavam o futebol dentro do Internacional, e entre eles, um dos expoentes era Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro, um homem de uma retórica impressionante, o dom da oratória, um homem muito inteligente, que sabia lidar como poucos com o dom da conversa, o dom do discurso, e era muito inteligente e enxergava muito o futebol. A construção do grande Inter, campeão brasileiro de 1975, BIM em 76, Octa Gaúcha em 76, deve-se a vários dirigentes ilustres, inteligentes e superiores no grau de intelectualidade daquela época, e entre eles, com certeza, um destaque especial para Ibsen Valls Pinheiro. Conheci Ibsen Pinheiro e convivi com ele diversas vezes já nas últimas décadas, sempre muito fino, educado e extremamente inteligente, um baita colorado. Sem dúvida, ainda ao longo da tarde de hoje reproduziremos parte do programa especial que tu fizeste no início do ano, quando do falecimento do grande senhor Ibsen. Bom, Hernani, se no domingo estaria de aniversário o senhor Ibsen Pinheiro, na última segunda-feira completou o aniversário, na verdade, o 8º da contratação de uma das mais importantes do Inter, pelo que representou naquele momento. O Inter, em 6 de julho de 2012, anunciava a contratação do atacante uruguaio Diego Forlán. Lembro bem disso, lembro de noticiar isso na época na Rádio Guaíba e de comemorar entusiasmadamente a contratação do Diego Forlán, porque acompanho bastante o futebol italiano e o futebol uruguaio, e acompanhei com muita alegria o desempenho da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2010, em que Diego Forlán foi o líder dentro de campo daquela grande campanha da Celeste Olímpica, semifinalista na África do Sul, inclusive com uma classificação heróica contra a seleção de Gana, em que no último instante da prorrogação houve um pênalti para a seleção de Gana, quando o Luizito Soares meteu a mão na bola evitando um gol adversário em cima da linha, e na cobrança de pênalti a bola bateu na trave.
e acabou aí na sequência o Uruguai obtendo a classificação. A Celeste Olímpica, comandada tecnicamente dentro de campo, logo em seguida foi contratado pelo Internacional. Ele foi o melhor jogador daquela Copa do Mundo, na minha opinião. Era um dos maiores jogadores do mundo naquele momento, Diego Forlan. Uma contratação gigantesca do Internacional. Um grande cara, um grande atleta no Internacional. Fez muitos gols, mas acabou não ficando muito tempo. Mas teve um bom desempenho no Colorado, sim, o Diego Forlan. Sem dúvida, ele já estava numa idade um pouco mais avançada e obviamente isso também acaba pesando. Bom, Hernani, agora nós passamos para o 7 de julho e começamos por 1963, porque no 7 de julho daquele ano ocorreu o lançamento da pedra fundamental do Beira-Rio. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse fato, mas especialmente sobre o que representou no contexto da história do Inter essa mudança de casa. Representou tudo. Foi a maioridade do Internacional, a pujança absoluta que o Inter tem nos dias de hoje, advém daí. Como até falei anteriormente, quando abordei o tema Ibsen Pinheiro, o Internacional, ele nasceu grande, pela força popular, um clube do povo, um clube que teve a maior torcida do Rio Grande do Sul e a maior torcida de Porto Alegre desde o início dos seus tempos, que teve pujança nos anos 40 com o fabuloso rolo compressor de Ivo Alfeimena, Assis Ávila, Abigail, Tesourinha, Rocinho, Vilauba, Adãozinho e Carlitos, mas o Internacional precisava crescer. O Eucaliptus ficou pequeno para o tamanho do Inter e a construção do Beira-Rio catapultou o Colorado para uma dimensão nacional e internacional. O Inter era o maior clube do Rio Grande do Sul nas décadas de 40, 50, 60, mesmo que em 60 tenha ganho poucos títulos. Era o maior clube do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvidas. Mas para chegar a ser o maior do Brasil, precisava de uma casa maior. Para alcançar voos internacionais, precisava de uma casa maior. Fundamental a construção do Beira-Rio. E o Beira-Rio é, para mim particularmente, o maior orgulho entre todos que o Internacional me dá, e para o torcedor colorado. Na minha opinião, é o maior orgulho de todos. Por quê? É o único clube do mundo, o único povo do mundo que tirou do fundo das águas um gigante de concreto que chegou a receber mais de 100 mil pessoas várias vezes. Este é o Internacional, este é o Beira-Rio, que teve a sua pedra fundamental lançada lá em abençoado 7 de julho de 1963. E é uma história incrível, única no mundo. Eu não canso de repetir isso. Nunca duvidem de um povo que tirou do fundo das águas um gigante como o Beira-Rio. Bom, Hernani, nós passamos agora para o 9 de julho, a última quinta-feira, quando esteve aniversariando o goleiro da 4ª estrela da nossa camisa, o senhor Gato Fernandes. Gato Fernandes, eu pego! Sempre conto essa história no Grenal das quartas de final da Copa do Brasil de 92, o meu primeiro Grenal como repórter na beira do campo, no Beira-Rio, por isso também inesquecível para mim. O jogo terminou empatado e a definição seria nos pênaltis. E o Gato Fernandes foi rodeado por repórteres e disse: tranquilo, eu pego. E ele pegou mesmo, pegou os pênaltis, classificou o Inter para as semifinais. Aí o Inter atropelou o Palmeiras, ganhou o título em cima do Fluminense. Um baita goleiro, Gato Fernandes, o pai do Gatito Fernandes, do Botafogo. Esteve em Porto Alegre recentemente, o Gato Fernandes ganhou uma camisa do Internacional, inclusive foi visitado por dirigentes do Esporte Clube Internacional na concentração onde estava o seu filho Gatito Fernandes pela seleção paraguaia no ano passado na Copa América. Gato Fernandes é um dos grandes goleiros da história do Inter, bicampeão gaúcho 91, 92, campeão da Copa do Brasil, sendo decisivo na conquista nacional de 1992. Não cabe dúvida, Hernani. Bom, nós passamos agora para a sexta-feira e começamos falando de um dos momentos mais importantes da história do Inter e por tudo que representou, especialmente na sequência ali. Eu acho que foi um estalo que talvez a história disse: olha, daqui vai sair alguém grande. 10 de julho de 2004 acontecia uma vitória num clássico Grenal, quando saía um gol 1000 e de um cidadão que veio para mudar o rumo da história colorada, Hernani. Inter 2-0 naquele Grenal no estádio Beira-Rio. O primeiro gol foi do Vinícius, o segundo gol foi dele, de Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão. Tem esse lance gravado na minha memória. Poderia até narrar para ti agora o lance. Cruzamento do Helder Granja no meio da área, perto da marca penal, subiu mais alto que todo mundo. Não parou no ar. Por que isso, parar no ar? Além das máquinas, apenas o Dario, grande peito de aço, que te deu uma maravilhosa entrevista semana passada aqui no Velhas Súmulas,
Não parou no ar, mas fez um lindo gol de cabeça o Fernandão, ídolo máximo da torcida colorada, que estreou naquele Grenal marcando o segundo gol da vitória, e um gol que ficará eternizado para todo sempre, porque foi o gol 1000 da história dos Grenais. Bom, também no 10 de julho, Hernani, mas de 1980, pela primeira vez um time do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, garantia uma classificação à final da Copa Libertadores após um empate por 0-0 com a América de Cali, ainda num formato diferente do atual, que envolvia um triangular na semifinal. Como esquecer aquele 10 de julho de 1980? Internacional pegou num triangular semifinal. O Vélez Sarsfield, da Argentina, de Buenos Aires, ganhou as duas do Vélez. Primeira lá em Buenos Aires, a outra aqui no Beira-Rio. Na vitória contra o Vélez no Beira-Rio, um show de Adilson Miranda, centroavante talentoso que o Inter teve em 79 e 80, que faleceu prematuramente em acidente automobilístico. E aí, contra o América de Cali, lá da Colômbia, foram 2 empates. E o Internacional passou em primeiro lugar, só o primeiro colocado do triangular semifinal se classificava. E o Inter avançou para decidir e, pela primeira vez, chegou na sua história numa decisão de Copa Libertadores Conmebol. Como você bem frisou, o primeiro clube do sul do Brasil a chegar numa decisão de Libertadores. Internacional que era treinado pelo Enio Andrade e que teve muitos problemas de lesão durante aquela competição continental, que atrapalhou um pouco o desempenho. Mas era, sim, um grande time do Inter naquela Libertadores de 1980. Batemos na trave, mas enfim, fica o ensinamento. E bom, Hernani, no 10 de julho de 2009, faleceu um importante dirigente da história do Inter também, o Hugo Antônio Mazerón Amorim, outra peça fundamental do desenvolvimento da história moderna do Clube do Povo. Outro cara muito inteligente e que vem lá da história dos mandarins, dirigentes históricos do Internacional, um grupo de dirigentes históricos do Internacional da virada da década de 60 para a década de 70. Eles eram tão bons também de discurso e tão inteligentes, e entendiam muito de futebol, que vários viraram comentaristas esportivos ou já tinham tido participações na crônica e depois voltaram a ter várias vezes Ibsen Pinheiro, Cláudio Cabral, Hugo Amorim. O Hugo Amorim era um homem de muita educação, uma fineza em pessoa. Participei de vários programas esportivos na década passada, no início dos anos 2000, com Hugo Antônio Mazerón Amorim. Ele ia muito nos programas de rádio, convivi com ele muitas vezes nos programas, e era um cara que sabia muito da história do Inter, um baita colorado, e que conhecia muito de futebol. Foi um também baluarte da época dos mandarins colorados, que foram os pensadores da filosofia de futebol, implantada no Inter no início dos anos 70, que aliou a técnica com a força física. Tanto que o Inter foi buscar um preparador físico, que acabou depois sendo reconhecido como o melhor do Brasil na época, que era o Gilberto Paceto Tim, que tinha sido jogador do Internacional no início da década anterior dos anos 60. Perfeitamente. Bom, Hernani, chegamos neste sábado, 11 de julho, temos 2 datas para abordar. A primeira delas, nós falamos de um grandioso, talvez um dos mais importantes atacantes da nossa história, Larry, em 11 de julho de 1954, ou seja, há 66 anos atrás, fazia a estreia dele com a camisa colorada em um 7-0 contra o Floriano. 11 de julho de 1954, Inter 7, Floriano 0, pelo Campeonato Extra de Porto Alegre. Naquela época, o Campeonato de Porto Alegre, que já tinha também os clubes de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul, especificamente Esporte Clube Floriano, o atual Esporte Clube Novo Hamburgo, o Aimoré, o Juventude e o Flamengo de Caxias, atual Caxias. Tinha o campeonato da cidade, o campeonato metropolitano, no caso, que era turno e retorno, e antes tinha o campeonato extra, que era uma espécie de preparatório para o campeonato daquele ano. E o campeonato de Porto Alegre classificava apenas o campeão para as finais do estadual. O extra era jogado em turno único, preparatório, como eu disse, para o campeonato metropolitano. Naquele 11 de julho de 54, a estreia do Larry Pinto de Faria, que também se tornou, depois de largar a bola, técnico de futebol e comentarista esportivo por muitos e muitos anos. O Larry veio do Fluminense para o Internacional, ele que era de Nova Friburgo, na Serra, lá do estado do Rio de Janeiro. O Inter, naquele 11 de julho de 54, por curiosidade, jogou contra o Floriano, atual Novo Hamburgo, na Timbaúva. Depois eu falo um pouquinho do estádio da Timbaúva. O Colorado alinhou com Milton, Florindo e Lindoberto, Oreco, Salvador e Odorico.
Luizinho, que tinha vindo do Flamengo, saiu do Cruzeiro de Porto Alegre, foi pro Flamengo do Rio de Janeiro, voltou pro Nacional de Porto Alegre e veio pro Inter junto com o Bodinho. Luizinho, Bodinho, Larry, Ayrton e José Francisco Duarte Júnior, o Teté, que colocou na equipe no segundo tempo o Verardi. O Inter ganhou de 7-0, o Larry estava estreando com a camisa do Inter e a 30 segundos de jogo fez o seu primeiro gol com a camisa do Inter. Que cartão de visitas, hein? Ele também fez mais 2 gols nessa partida. E o segundo gol foi logo em seguida do primeiro. 2 minutos de jogo já estava 2-0 pro Inter, 2 gols do Larry. Ele fez mais um gol, fechando em 3 tentos naquela tarde. Os outros gols do Inter marcados por Bodinho 2 vezes, Luizinho e Canhotinho. Jogo na Timbaúva, estádio da Timbaúva, ficava na rua Alcides Cruz, bairro Rio Branco de Porto Alegre, e pertencia ao Grêmio Esportivo Força e Luz, clube de Porto Alegre, que não existe mais. Bom, e agora, Hernani, chegamos ao segundo fato deste 11 de julho, só que aí para um ano antes. 1953 nascia outro gigante da história do Inter, Jair, o Príncipe Jajá. Gostaria que tu contextualizasse um pouquinho do peso que tem esse atleta para o Inter e mais, quem era o Jair dentro das 4 linhas, ele que já nos atendeu para uma entrevista nesta tarde. O Jair foi um dos mais talentosos jogadores daquela década de ouro do Internacional dos anos 70. Tinha uma qualidade técnica absurda. Ele era, como se chamava na época, o meia-direito, o meia-ponta de lança. Era o cara que se aproximava do centroavante. O Inter jogava num 4-3-3, um primeiro homem de meio campo, Batista ou Caçapava ou Batista, o Falcão como meio armador, que também muitas vezes pela qualidade acima da média que tinha, jogou também de primeiro homem de marcação, mas geralmente jogava na armação, e o Jair jogava pela meia direita se aproximando do centroavante, Flávio ou Dario, e outros com quem ele jogou, porque o Jair jogou muito tempo no Internacional, né? Ele em 1974 estava no time do Inter, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, primeiro título colorado na maior competição sub-20 do país, primeiro título nacional do Internacional também pode-se dizer, título de campeão, foi lá em janeiro de 74, o Jair era titular daquele time que tinha o Caçapava de primeiro volante e o Jair já na meia direita com a 8. E ele se aproximava do centroavante, ele fazia a tabelinha com o centroavante, ele também caía muitas vezes pela ponta direita, e invertendo às vezes de posição com o Valdomiro. E também em alguns momentos, quando o Valdomiro não podia jogar, e quando o Valdomiro saiu do Internacional no início de 1980, o Jair jogou muitas partidas como ponteiro direito. Mas a posição dele mesmo era o ponta de lança, o meia pelo lado direito do gramado, que chegava mais à frente, próximo da área, entrava na área, batia gol, fazia tabelinhas, aproximação, e o Jair fez muitos gols com a camisa do Inter. E além disso tudo, tinha uma outra qualidade ímpar, batia falta como poucos, fez grandes gols de falta, gols lindíssimos, inesquecíveis, e o Internacional naquela época tinha, pela filosofia de futebol implantada e pensada lá atrás pelo grupo diretivo denominado Os Mandarins, uma força física também à frente daquele tempo. E tem gols que ilustram muito bem isso. Lembro de um gol num Grenal de 1978, um jogo noturno no Beira-Rio, que terminou empatado em 2-2, que a bola sai de dentro da área do Internacional, o Jair toca a bola na ponta direita, o Valdomiro corre meio campo com a bola, e próximo da área, pela ponta direita, ele cruza a bola para a entrada da área, onde quem estava chegando era o Jair, que tinha iniciado a jogada. E o Jair chega de primeira, bate, sem deixar a bola parar, estufando as redes adversárias, um gol que mostra bem a questão física e técnica daquele super time do Internacional dos anos 70. Bonitas lembranças, bonitas lembranças. Bom, Hernani, como sempre, um prazer repassar alguns dos fatos da história do Inter que marcaram aniversário ao longo desta semana. Até o próximo sábado, cuide-se. Um abraço, Hernani. Obrigado, viva Jair, o príncipe Jajá, grande ídolo. O Velhas Súmulas, edição de número 9, emitida neste dia 11 de julho, vai se despedindo. Em breve, a entrevista na íntegra com o Jair, em uma versão ampliada em relação ao que foi reproduzida aqui, estará disponível para ser escutada no SoundCloud do Inter, site soundcloud.com
youtube.com/SC Internacional. Também marcamos presença no Spotify. Basta pesquisar por Rádio Colorada ou Esporte Clube Internacional e aparecerá nosso perfil. Fica o muito obrigado da Rádio Colorada a todos e a todas pela companhia de sempre. Esta edição foi ilustrada pelas seguintes músicas: Invencible, de Akash Gandhi, Marró Marru, de Eduardo Rovira, Libertango, Adiós Nonino e Soledad, de Astor Piazzolla, e Do Mad to Live, de Mokadelik. E siga a Rádio Colorada no Twitter. Basta acessar twitter.com/RD Colorada. Por lá sempre são divulgadas as novidades sobre a emissora oficial de rádio do Internacional. E acompanhe também a nossa programação diária de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, com o noticiário Programa do Inter, comandado pelo Hernani Campelo, atualizando todas as informações sobre o Clube do Povo em diferentes frentes: equipe masculina, equipe feminina, categorias de base, enfim, os adversários do Internacional, toda a atualização em relação a esportes e que envolvem o interesse colorado. Essas informações estão presentes no Programa do Inter. Acompanhe. O programa Velhas Súmulas é isto: história do nosso Inter, na dose de nostalgia que oferece a voz alvirrubra, que é a Rádio Colorada nas tardes de sábado. Temos muitos ontens para revisitar e aqui é isto que sempre faremos. Finalizamos a tarde de Histórias do Inter aqui na Rádio Colorada ouvindo Jair, o multicampeão, ex-jogador do Internacional dos anos 1970, relata o que sentia quando entrava em campo para jogar com a camisa alvirrubra posta, especialmente no estádio Beira-Rio. Quando eu entrava ali na escada ali, que eu escutava o barulho, eu já modificava. Incrível. Podia ser qualquer jogo. Eu ficava grande, eu me sentia muito bem, porque você sente a energia da torcida, queira ou não queira. O jogador que disser que não sente é mentira. Ele sente, tu sente sim aquela energia boa da torcida vibrando, chamando teu nome, chamando o time. E quando eu entrava dentro de campo, eu me sentia muito à vontade. É como eu te disse, é a minha casa. E estando dentro da minha casa, quem tem que mandar na casa é o patrão, é o dono, éramos nós que entrávamos em campo. E hoje, eu entro, eu sinto a mesma coisa. Às vezes eu deixo de ver o jogo para ver a torcida. É impressionante, a nossa torcida é maravilhosa, é uma energia, aquela energia quântica, vamos dizer assim, que ela vai penetrando para quem merece e quem quer também, né? Tem isso. É uma energia que inexplicável, tem explicação. Acho que só a pessoa que passou por lá para sentir ela, que arrepia dos pés à cabeça. Mas com tudo isso aí, você tem que ter o discernimento que você está entrando no campo. Tu não pode entrar na pilha da torcida também, porque senão tu não joga. Você tem que ter frio. Na hora você sente a energia, porque aquilo ali vai te incentivar a fazer muito mais do que você está preparado para fazer. Velhas Súmulas, com as recordações coloradas, baixa as cortinas nesta tarde de sábado, dia 11 do mês de julho do ano de 2020.